E Daleu, olha só, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou para rejeitar uma queixa-crime contra a deputada federal Carla Zambelli pela denúncia de crime de injúria contra o deputado federal Duarte Júnior. Mas a Zambelli tem outros inquéritos abertos no Supremo e a gente vai saber um pouco mais sobre eles aqui no Plantão do Meteoro. Dale, para falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Salve, Dai. Quer dizer, então, que a Zambelli sente aí um pouco do peso da lei, mas também tem suas benesses, né? Como é bom, né? Fazer parte de um governo, de um lugar em que o seu direito, né? Os seus direitos são garantidos, né? Não é um lavajatismo, né? Você vê como é que é a lei, né? A lei funciona assim mesmo. Pois é, e o detalhe, né? A gente tem aí o Moraes, que é tido como paladino da moral, dos bons costumes, aquele com a mão muito pesada, que sempre vai de contra o bolsonarismo, geralmente é isso que é dito, né, sobre o Moraes. Inclusive, o chamam de esquerdista, que é até engraçado, porque ele é amigo do Temer, foi indicado por Temer, aquela pessoa, né? Entendeu? Então, a gente, né, a galera agora está numa linha assim de defender o Moraes e o STF como todo, esquecendo, inclusive, as controvérsias desse sistema, mas o Moraes foi de acordo, inclusive, com o ministro Nunes Marques, sim, o mesmo ministro que estava lá no iate milionário do Gustavo Lima, né, junto com uma galera ali de Bet, uma galera, inclusive, que tinha gente mandado de prisão e tudo mais, mas aí mas nesse voto, né, do Nunes Marques, ele foi contra também a queixa-crime da Zambelli, que foi pelo suposto crime, eu falo suposto porque é isso, né? Foi rejeitada a queixa de injúria contra o deputado federal Duarte Júnior. Isso aconteceu durante a sessão em 11 de abril de 2023, quando a Comissão de Segurança Pública, quando a Zambelli, né, teria mandado o deputado tomar naquele lugar, que eu não vou repetir isso porque é muito feio. Que deselegante. Né? E aí eu vou te pedir... Extremamente, mas o que esperar de uma pessoa que corre com uma arma atrás de uma outra, né, no meio da rua? O que esperar de gente como a Zambelli? Não tem como esperar muita coisa de Zambelli, né? E aí eu vou te pedir, por favor, para colocar a matéria da Carta Capital, que justamente traz essa informação, né, essa aliviada aí do Alexandre de Moraes. Isso é, no mínimo, decoro. Sim, é decoro. A Comissão de Ética deveria ter feito alguma coisa, mas caiu na mão do Supremo Tribunal Federal. É estranho, né, que a relatoria, que o Nunes Marques ache que não tenha necessidade de fazer nenhum tipo de processo em relação a isso. Inclusive, Nunes Marques, no seu voto, ele destacou que a Zambelli tem imunidade parlamentar absoluta quanto às manifestações dadas no interior da Casa Legislativa e que a inviolabilidade impede a congressista de responder na Justiça sobre opiniões, palavras e votos, já que a atitude foi tomada durante o exercício do seu mandato. E aí, né, tem justamente esse registro, e aí olha o que o Nunes Marques seguiu falando: para os pronunciamentos feitos no interior da Casa Legislativa, não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou conexão com o mandato dado, acobertadas com o seu mandato de inviolabilidade. Ele, então, está dando uma carta, assim, de pode fazer o que você quiser, de acordo com o seu mandato dentro daquela casa, da Assembleia, da Câmara, do Congresso, onde você estiver seguindo ali o rito do seu mandato, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, mandar o coleguinha de trabalho para qualquer lugar. Que isso fosse numa empresa privada, era justa causa. Mas um exemplo deselegantíssimo de como usar a sua imunidade parlamentar absoluta na hora de falar, se expressar ali na atividade parlamentar, né? Tá, né? Isso é óbvio para todo mundo, né? Mas ok. Então, quer dizer que tá ok, pode falar aí, se você tem, os seus destemperamentos serão, então, acolhidos, tudo bem. Pode falar, pode xingar todo mundo ali na sua atividade parlamentar, que não tem problema. Acho que você... Bem... Tudo certo, de acordo com o pensamento dos ministros do STF, pelo menos, né, seguindo esse pensamento do Nunes Marques. Mas a gente tem outros processos da Zambelli, então vou te pedir, por favor, para colocar o segundo vídeo, que é uma análise ali da CNN, só falando, já tem mais ou menos um mês que a Zambelli já foi agora para um outro inquérito, mas ela também tem um outro que está correndo, inclusive hoje tem novidades sobre o que aconteceu com ela. Podemos ir. Vamos lá, tá na tela. CNN falando com vocês sobre o inquérito que foi aberto para poder investigar o vazamento de informações. Ocorreu a reportagem do Estado de São Paulo.
da Folha de São Paulo, mudei aqui, troquei, né, Basília, o veículo de comunicação. Ocorreu essa reportagem pela Folha de São Paulo, evidenciando ali, trazendo à tona que poderia ter havido algo diferente nessa comunicação entre TSE e STF e gerou toda essa reportagem e tudo mais. E agora nós estamos com esse inquérito que foi aberto e que vai ouvir, em instantes, né, Basília? Se for pontualmente, às 11 horas da manhã, o ex-assessor do TSE vai ser ouvido pela Polícia Federal. E aí chegamos no que a Basília nos traz agora, tá? Que é esse inquérito que apura a divulgação de mensagens de assessores do ministro Alexandre de Moraes, do STF, cita, atenção, a deputada federal Carla Zambelli. Cita a deputada federal como suspeita de participação no vazamento dessas informações. É isso, Basília? É isso. O principal objetivo desse inquérito é apurar a fonte das informações, de onde vieram as conversas que levaram a esse monte de dúvidas sobre os métodos aplicados pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos que estão lá relatados por ele. A gente apurou junto a fontes do STF a seguinte informação: tem 2 suspeitas no mínimo. Primeiramente, que a deputada Carla Zambelli esteja envolvida, então, na divulgação dessas informações. Os detalhes sobre como ela teria feito isso ainda não estão disponíveis. Mas Zambelli já responde a um outro processo no STF por supostamente ter acessado o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para a inclusão de mandados de prisão falsos em nome de Moraes, né? Para prisão, falsa prisão de Moraes. Só pataquada, né? Ela está respondendo a esse outro inquérito no STF, do qual também faz parte um hacker. Então, na hora de observar quem poderia estar tentando atrapalhar a justiça, né? O crime de obstrução da justiça, o nome dela é citado entre as suspeitas que fundamentam este inquérito novo para saber como quem vazou as conversas de auxiliares do ministro Moraes. Nossa, essas informações aí já vão de acordo com o que o Pedro Zambarda já apurou pra gente aqui no Plantão do Meteoro e outras oportunidades, né, Day? De que a Carla Zambelli, ela inclusive tweetou, mandou um vídeo falando que, aconteceu tal coisa, vamos lá, porque no primeiro momento parece que, por ele ser assessor do Alexandre de Moraes, eles queriam queimar ele, o assessor de Moraes, porque ele foi preso por violência doméstica. E chegando lá, foi do celular desse cara que saíram essas mensagens. Ele foi demitido posteriormente e desse celular acabou saindo as informações. E a Zambelli teria ido lá e, segundo até o nosso Pedro Zambarda aqui, teria informações de que ela teria participado realmente desse vazamento dessas informações. E aí que tá a questão, né? Tipo, você vê, 1 mês e meio depois, a gente tá vendo sendo apuradas justamente o que o Pedro tinha falado aqui. Pois é, e isso é muito importante, essas ligações da Zambelli com os hackers, né? Porque esse outro inquérito do Walter Delgatti e a Zambelli, e é muito como a Carmen Lúcia falou, a desinteligência natural, né, que você vai lá e coloca dentro de uma solicitação do ministro a prisão para o próprio ministro, né, ou seja, o Moraes ia se autoprender, uma loucura, né, e só a Zambelli faria uma coisa relacionada a isso. É muito bom, né? Mas só que a turma, né, da primeira turma do STF está justamente hoje ouvindo algumas pessoas ligadas a esse processo de invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Dentre essas pessoas tem o Renan Goulart, que trabalhou com o irmão de Zambelli, com o deputado estadual Bruno Zambelli. Tem também o Tiago Eliezer Martins dos Santos, que foi condenado, inclusive, com Delgatti, no caso da invasão dos celulares de autoridades, né, do Vaza Jato aí. Tem o Jean Hermes, que é o assessor da Zambelli. Tem um servidor do CNJ, que é o Rosfran Lins Borges. E tem mais 2 pessoas também ouvidas, que é a Cristiane de Brum e o Luan Rocha Brito. Essa é a lista de quem hoje foi que o STF ouviu hoje, e a gente certamente vai ter outras informações em breve, e também a gente não vai esquecer que a Zambelli também responde no STF, porque ela tem foro privilegiado, sobre aquela arma que ela sacou lá em 2022, Sim. Ela não tinha porte de arma, então ela está também como ré por constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo e por porte ilegal de arma, ela ainda vai responder também no Supremo Tribunal Federal. Então, não é a primeira denúncia da Zambelli, a gente pode esperar outras coisas. E vale lembrar também que a dona Benedita da Silva também
solicitou uma investigação e denunciou a Zambelli pelo crime de racismo, né? Porque a Benedita da Silva alegou, né? A Zambelli trocou o seu nome, esqueceu, e aí a chamou, né, de Chica da Silva, né? Porque todo preto para ela se parece, a gente não esquece, né, o que a Zambelli faz e quem ela está do lado. Enfim, tem muita coisa aí que pode ainda andar com a Zambelli, não à toa o Bolsonaro largou a mão dela, porque ela realmente foi empenando para um lado, e em breve a gente pode estar até anunciando aqui que a Zambelli caiu, mas tem muita coisa ainda rolando com ela, viu? Jamais esquecerei das fotos do casamento dela com o Moro, com todos esses caras que hoje tendo se distanciado do que são, do que eram e de tudo que nos uniu, né? Parece que hoje todo mundo tem lepra um pouquinho, né? Então cada um fica meio que ali, mas a doença é a mesma. De todos eles, a gente sabe bem qual é. Vamos nessa, é só fascismo, tá tudo bem. A gente já tem o CID, né? Só falta sair o CIDzinho certinho e a partir daí é começar o tratamento, né? Às vezes é um chapeuzinho de marreta, mas às vezes a justiça pode ajudar. Bem, estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá mais uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em Oguahiro. E não esqueça da TV Cringe Brasil, que hoje às 21 horas estreia mais um vídeo ensaio pra você. Dá uma olhada lá, ó. TV Cringe Brasil, se acostume aqui, ó, com essa logo e se inscreva no canal. Dá uma olhada lá, você vai curtir um pouco de TV dos anos 90, remete aí à origem, né, do Meteoro. Então, se você é veterano no canal, tenho certeza que vai se amarrar. Dá uma olhada lá em TV Cringe Brasil. Hoje, 21 horas, tem estreia mais uma vez. Coisa boa. Vamos nessa, valeu? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta.